Nós terminamos então na última aula de falar sobre pH, pOH, calculamos, né? pH, calculamos pOH, vimos as escalas, já sabemos o que é uma solução ácida, uma solução básica, uma solução neutra, né? Então isso tudo a gente já sabe. E agora a gente inicia a situação 2, onde a gente vai falar sobre neutralização, eletrólise e uso da água do mar, tá? Então, hoje é um bate-bola mais assim, para eu saber o que vocês sabem sobre o assunto, o que vocês conhecem ou pensam sobre o assunto. Então, aqui pode ver que a gente já até vai iniciar com uma atividade. Então, preciso que vocês participem, tá? O que é 2A? Discuta com seus colegas, no caso a gente vai discutir sobre as seguintes situações e problemas. 1. Nós podemos beber água do mar? O que vocês acham? Não, eu acho que não. E por que não? Por causa do sal, da desidratação, não dá? Isso daí mesmo. Isso. Então, a água do mar, ela é muito rica em sal, né? O sal mais abundante ali é o sal de cozinha. Não quer dizer que não exista outros sais, mas ela é muito rica, então, em NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Para vocês terem ideia, ela é 7 vezes mais salgada do que a água potável. E o que acontece se a gente tomar essa água do mar? Como ela é muito rica em sal, a hora que ela entrar em contato com as nossas células, vai acontecer osmose. Então, esse sal vai atrair a água das células, desidratando as células. Então, a gente vai ficar com mais sede ainda. Então, a gente vai ficar desidratado por conta de tomar água do mar. Por isso, se vocês estiverem no mar, não bebam água, senão vocês vão ter mais sede, tá? Para vocês terem ideia, para cada 1 litro de água do mar que vocês tomam, para dissolver esse sal, a gente precisa de 2 litros. Tá? E além do sal de cozinha, a água do mar tem outros sais. E esses outros sais, eles podem causar a irritação intestinal. Então aí vai dar diarreia, você vai perder água também. Vai perder água por desidratação das células e por diarreia. Misericórdia. Entendeu? Então é isso aí. Então não dá para beber água do mar de jeito nenhum. E a 2, existe outra fonte de água potável? Quais são as fontes de água potável que a gente conhece? Ai, tem, esqueci o nome. Não é represa que fala, Represas, o que mais? O reservatório que o Manu tá falando, é isso? Ela falou represas de abastecimento. Isso daí mesmo. O que mais? Água da chuva também? Água da chuva em algumas localidades, né? Se Os utiliza lagos. bastante. Lagos. Tá no subsolo? A água subterrânea, os aquíferos, né? Isso. O que mais? E bicas também? Minas, né? Bicas. Poço também? Poço artesiano. Então, todas essas daí são aí fontes de água doce, água potável. Uma curiosidade aí, o Brasil possui, de toda a água doce do mundo, ele possui 12%, tá? Então, se você pegar toda a água doce do mundo, 12% é do Brasil. E sem falar que aqui chove bastante também, né? Então, além disso, ainda a gente tem as chuvas, que às vezes não acontecem em outros países. E se a gente fosse pensar na água do mar também como fonte de água potável, existe uma tecnologia que se chama dessalinização, onde a gente consegue retirar o sal da água do mar para transformá-la em água potável. Certo? Como que chama o nome? Dessalinização. 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 3. Existe água no deserto? Eu acho que existe lá no cacto, não existe no cacto? No cacto? Isso é, Malu? Eu acho que tem lago lá, mas não sei se é seco. Se tiver um Tipo assim, lago, bem pouquinho. tem no subsolo lá de baixão. No subsolo, no cacto. O que acontece? O que significa a palavra deserto, né? O que é deserto? É uma palavra que a gente utiliza para designar uma região desabitada, que não tem ninguém. E que também não tem água, certo? Nem rios e nem água de chuva. Isso é um lugar deserto, é desabitado. Agora, tem água no deserto? Sim.
onde a gente vai encontrar água no deserto? Que nem vocês falaram, cacto, nas plantas, né? Que é da onde que essas plantas retiram essa água? Do subterrâneo. E também existe uma coisa que se chama oásis. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. Alguém já escutou falar? Não. Oásis. Oásis é uma porção de água que se forma no deserto, tá? Então, às vezes o viajante, um nômade tá andando pelo deserto, aí ele encontra ali uma região que possui ali um pouco d'água. Aquilo ali é o oásis. Esse oásis é muito importante para deixar aquela região mais úmida e também é um ponto estratégico para dar água para os animais, para dar água para os próprios viajantes, tá? E como que esses oásis são formados? No deserto vocês sabem que tem as tempestades de areia, venta bastante, né? Então com o tempo vai ventando muito e vai retirando a areia do solo, vai retirando e vai deslocando grandes porções de areia. Então o que acontece com o solo? Vai baixando o nível de areia, vai baixando até que chega na água do subterrâneo. Tá? Chega próximo do lençol freático e aí começa a brotar água. É aí que se forma o oásis. Então é dessa maneira. Esse negócio aí parece um lago pequeno? É um lago. Uma poça de água? Uma porção de água. Não tão pequena, é um lago. Tá? Porque eu já vi já em desenho essas coisas. Isso, é uma região onde tem água ali no deserto. Então toda vez que alguém encontra a água no deserto se chama oásis. E como é que forma o oásis? É com essa retirada da areia da superfície através dos ventos, vai retirando, até que chega ali no lençol freático e começa a brotar essa água e forma o oásis, tá? Mas ela não dura muito tempo lá, né? Seca. Dura. Tem oásis que tá lá, tem civilização que constrói toda ali em volta desse oásis e se abastece dele. Tá? Interessante. Por isso que você encontra aí gente morando no deserto, justamente por causa do oásis. O que nós devemos tomar para melhorar a azia? Eu normalmente tomo leite de magnésio. Ou eu pesquisei, tem falando chá de camomila, suco de pera, água de limão, chá de gengibre, aí tem aquele heno também. O heno, sim. Mas primeira coisa, como que se dá a azia? Que é a azia? Como que eu posso falar? Eu não sei o que é, mas eu acho que é o suco gástrico, né? Do estômago. Tipo assim, é o excesso de HCl. Isso, então a azia, ela se desenvolve justamente por conta, a gente tem já no nosso organismo, no nosso estômago, nós temos o suco gástrico que é formado por um ácido, que é o HCl, igual vocês falaram, que é o ácido clorídrico. O excesso desse ácido clorídrico, do HCl, é o que vai provocar a azia. Ou seja, então eu tenho muito ácido no meu estômago. É isso que causa azia. E como é que eu faço então para eliminar esse ácido? Porque se eu eliminar ou se eu neutralizar esse ácido, eu vou fazer com que essa azia passe. O que eu faço então? Que nem a Rebeca falou que toma leite de magnésio. O que é o leite de magnésia? O leite de magnésio, ele é uma base alcalina, não é? É uma base. Então toda vez que eu pego um ácido e misturo com uma base, o ácido vai ser neutralizado pela base. Tá? Mesma coisa, se tem uma base e quero neutralizar essa base, eu vou colocar o quê? Um ácido. Se eu tenho um ácido e quero neutralizar o ácido, eu coloco uma base. Um neutraliza o outro. E aí eu vou formar, quando acontece essa neutralização, eu vou formar água e um sal. Tá? Então normalmente, vamos supor, eu tenho lá o HCl. Eu sei que para neutralizar o HCl eu preciso de uma base. A base sempre tem o que na sua composição? OH. Então vamos colocar aqui NaOH. NaOH, hidróxido de sódio. Onde a gente utiliza o hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio. É a soda cáustica, né? É utilizado para desentupir pia, vaso sanitário. Não é uma boa ideia tomar isso aqui, tá? É só um exemplo hipotético. Não seria esse tipo de base que a gente vai usar, né?
Essa base aqui é muito corrosiva. Mas presta atenção no seguinte, ó. Eu tenho aqui o NaOH mais o HCl. Eu tenho um ácido mais uma base. A hora que isso entra em contato, ó, lembra que quando entra em contato há uma dissociação, eu tenho gerado aqui um íon H+, né? E aqui do outro lado um Cl-. Aqui é a mesma coisa, ó. Dissocia, forma Na+, mais OH-. Então, ó, esse H+, ele vai procurar quem? Ele vai procurar o OH. E vai formar o quê? H2. Ó. Esse Cl- vai procurar o Na+, ó. Mais e menos. Sempre o positivo eu coloco na frente. Então, o Na é primeiro e o Cl depois. NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, a neutralização acontece dessa forma. Sempre que eu tenho um ácido, eu coloco uma base, eu vou estar fazendo aí a neutralização. Normalmente vai formar água e um sal. Lógico, no caso da azia, eu não vou tomar NaOH, né, que é uma base forte e corrosiva. Isso aqui é utilizado para desentupir. Aí eu vou tomar aí o leite de magnésia. Posso tomar o bicarbonato também, que antigamente os mais velhos sempre tomavam aí o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Oi? Pode também tomar o bicarbonato de sódio? Você prepara uma solução em água. Os mais antigos sempre faziam isso, tá? O bicarbonato de sódio, olhem para ele, ó, ele não é uma base. E como é que ele neutraliza o ácido? O bicarbonato de sódio é um sal. Só que quando eu coloco esse sal em água, quando eu coloco isso aqui em H2O, ele vai se dissociar aqui também e vai formar a base que eu preciso, que é o NaOH mais o ácido carbônico, H2CO3. Percebe aqui, ó? A HCO3 ficou H2CO3. Por quê? Da onde que veio esse outro H? Veio da água. Aqui o Na ficou com OH. Da onde que veio esse OH? Veio da água também. Tá? Então lembra lá, a água, ela se auto-ioniza, então essa ligação aqui quebra. Eu fico com H+, mais OH-. Esse H+ entrou aqui no ácido, no H2CO3, e esse OH- entrou aqui no Na, ó, formando uma base. E aí, se eu tomar isso aqui, vai fazer o mesmo efeito. Aí vocês podem perguntar, pô, mas e esse ácido que formou no estômago? Vai ficar mais ácido, não vai? Esse ácido, o H2CO3, o ácido carbônico, ele é muito instável. O que quer dizer ser muito instável? Ele fica como ácido por pouco tempo. Rapidamente, ele se transforma em água mais CO2 sozinho. E CO2 não é um gás? É por isso que você arrota. Por quê? O ácido tá liberando gás carbônico. E aí é onde você, a hora que você toma isso, você começa aí a arrotar. Entendeu? Da onde que a gente retira o sal de cozinha? A gente retira do mar, tá? Por isso que é sal marinho, sal do mar. Só do mar? Não. Tem jazidas também, onde a gente consegue encontrar aí o sal de cozinha. Existem dois tipos de sal. Existe o sal marinho e existe o sal gema, tá? O sal gema, ele é obtido através da mineração de jazidas terrestres. Então vamos supor, tinha um mar lá, pré-histórico, muito antigo. Esse mar secou, né? Evaporou tudo e aí ficou só o sal. Aí ficou ali soterrado, ficou, aí a pessoa vai lá, faz uma escavação e retira esse sal aí dessas jazidas, tá? E o sal marinho é diretamente do mar. A 6. De onde vem o sal de cozinha? Então a gente acabou de falar, né? A gente pode retirar do mar, que é o sal marinho, ou através de jazidas
que nesse caso aqui é o sal gema. Jazida da terra? Isso. Como que é, Júlio, que eu não entendi? Da onde vem o sal? O sal pode vir de dois lugares. O primeiro, pode ser retirado do mar, através de você pegar a água e fazer uma evaporação e ficar com sal, né? Ou você pode retirar esse sal de jazidas. Quando você jazidas. Jazidas. Quando você retira de jazidas, esse sal é chamado de sal gema, tá? Que é o sal proveniente aí dessas jazidas, que é onde existia mares pré-históricos aí, e esses mares acabaram evaporando, secando e ficou o sal ali, certo? Agora, a 7. Existem outras utilidades para o NaCl? Existem outras utilidades para o sal de cozinha? Quais utilidades vocês conhecem? Eu vi, peraí, na produção de hipocloreto de sódio, agente alvejante e antibactericida. Isso, então vamos lá. Primeiro, o que é mais usado? Onde a gente utiliza muito sal de cozinha? Na culinária, né? Conservação de alimentos, salgar o alimento para conservar a carne, né? Conservação de alimentos, culinária, a gente utiliza muito. Aonde mais? O sal também é muito importante para o organismo animal, para o nosso corpo. Por quê? Ele vai regular a quantidade de água no nosso organismo, lembra da osmose? Então é o NaCl que vai fazer essa regulagem aí. Aonde mais? Produção de sabão, a gente utiliza o sal. Detergente, já viram o shampoo com sal? Shampoo sem sal? Uhum. Então também é utilizado. É utilizado bastante também em países onde o clima é muito frio, que neva, que nem Estados Unidos, a Europa ali. É muito utilizado. Por quê? Vamos supor, nevou, tem muito gelo, aí cobriu as estradas. Aí o cara vai lá e joga sal. A água, ela tem o ponto de fusão a 0 graus, certo? Quando ela está sem nada misturado. Quando você joga o sal de cozinha, esse sal de cozinha ele baixa esse ponto de fusão. Fica, sei lá, -2, -3 negativo, -4. E essa água então ela começa a se fundir, começa a se tornar líquida e aí limpa a estrada. Então também é utilizado para isso. E que nem você falou, é utilizado em alvejante, é utilizado para produção de NaOH, hidróxido de sódio. A gente utiliza o sal, porque ó o Na aqui, tá vendo? Então é utilizado na produção de cloro. Então a estação de tratamento de água, que produz o seu próprio cloro, utiliza o que na produção? O sal. Quando eu trabalhava na estação de tratamento, na ETA, aí chegava os carregamentos lá, sacaria. Cada saco de sal tem 25 quilos. Aí chegava lá, caminhão com 200, 300 sacos. Aí os caras tinham que começar a descer tudo aquilo. Era um trampo, rapaz. Tá? Então, o sal, o NaCl, a gente não percebe. A gente só lembra dele na hora lá de salgar a carne, na hora de temperar o arroz, o feijão, né? Mas ele tem um monte de aplicação. Um monte, mas um monte mesmo. Tá? E aqui, a 2B, após a discussão, registrou as impressões, ideias ou hipóteses. Vocês vão fazer isso aí no caderno, depois tira a foto e me manda. E aí, na 2 você vai escrever essa conversa que a gente teve aí, o que você achou, as ideias que você teve, as hipóteses, o que você aprendeu com a discussão que a gente teve. Entendi. Tá? E a 2C, vocês vão ler o texto Reações de neutralização, que está nesse link aqui. Aí vocês leiam e respondem essas 3 questões. Essa aqui a gente já conversou um pouquinho, né? Do antiácido. Uhum. Essa aqui a gente já conversou um pouquinho, né? Quando tem uma neutralização a gente forma água e sal. E essa aqui a gente também dá uma pincelada. Agora lê o texto e responde mais formalmente. Fechou? Fechou. Era isso aí por hoje.